infraestrutura de TI, incluindo desenvolvimento e qualidade de sistemas. Um estudo muito profundo, interessante e original sobre qualidade de software é apresentado no World Quality Report. Dentre outros pontos, o relatório ele apresenta informações importantes sobre como as empresas estão se preparando para o futuro, levando em consideração o cenário atual, caótico para muitas empresas, como vocês estão acompanhando, né? As principais mudanças remetem principalmente em como inovar com velocidade e qualidade de entrega, fazendo de qualidade o principal agente de mudança no processo de transformação. Este estudo ele apresenta que as empresas que já haviam iniciado o processo de transformação antes da pandemia sofreram menos do que as empresas que precisam iniciar esse processo durante, ou que precisaram iniciar este processo durante a pandemia. Do ponto de vista de qualidade, os principais agentes de mudanças foram a automação de testes como gatilho para aumento de cobertura com redução e contenção de custos, orquestração de QA no Ágil e DevOps, ou seja, Continuous Testing Automation para entregas mais rápidas e efetivas, Test Environment Management para uma gestão eficiente de ambientes, Test Data Management, TDM, né, para uma gestão eficiente de dados para desenvolvimento e testes. Tá? Também há muito entusiasmo, pelo que a gente está vendo, sobre inteligência artificial e machine learning para soluções mais inteligentes, que visem aumento de eficiência, redução de testes manuais, diminuição significativa de time to market e, mais importante, a criação de um ciclo virtuoso e sustentável de melhoria contínua de soluções para a qualidade. Tá? Nós, do Grupo HDI, entendemos que o caminho rumo à automação pode ser diferente para cada empresa, seja ela pequena, média ou grande, tendo ela já iniciado ou não seu processo de transformação digital. Hoje, nós apresentaremos para vocês como podemos apoiá-los nessa jornada, transformando em simples atividades hoje complexas, otimizando custos e aumentando o valor e qualidade do produto entregue por sua empresa. Por último, nós publicaremos no decorrer do evento um formulário no chat para aqueles que estiverem interessados compartilharem conosco seus dados, como e-mail, telefone, para que possamos contactá-los em outra oportunidade. Bom, eu espero que vocês aproveitem o evento. Deixo vocês com o Marco. Marco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Marco, sou o CEO do Grupo HDI e é uma honra tê-los aqui. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade, sobre garantia de qualidade, sobre automação, sobre RPA, todos os temas aí que são interessantes em termos de qualidade de software e sistemas. Eu vou compartilhar a minha tela e vamos começar a apresentação. Vocês estão observando a minha tela já? Sim. Ótimo. Então, vamos começar. O Grupo HDI não é uma empresa jovem. É uma empresa que já existe no mercado há mais de 30 anos. Nós começamos no final da década de 80, no comecinho dos 90, e como empresa mesmo estruturada, iniciamos em 90, com foco em desenvolvimento de sistemas. E daí para frente, nós nos especializamos em garantia de qualidade, em robótica, automatização, mecatrônica e todos os subconjuntos, as sub-áreas de automação. E também nos internacionalizamos, né? Hoje nós temos escritórios diretos no Brasil, no Chile e no Peru, e na Colômbia, e operamos no Peru e no Panamá por intermédio do nosso parceiro que está conosco na apresentação, que é Showcare Testing, nosso sócio na Colômbia. Basicamente, nós trabalhamos com garantia de qualidade e automatização. Temos uma vasta experiência em 11, 12 países, com foco em, primeiro,
aceleração nos processos de garantia de qualidade, seja eles testes, qualificação de sistemas, certificação, e também nós temos um enfoque muito interessante no que se refere à automação de dispositivos. Isso é, de tudo o que não é puro software. Mas nós vamos ver um pouco mais adiante essas características. Hoje, os americanos adoram siglas, né? E adoram inventar modelos novos, né? Depois da pandemia, eles inventaram essa coisa de VUCA, né? Hoje, o ambiente de negócios é um ambiente altamente volátil, altamente incerto, altamente complexo e que traz dentro de si diversas ambiguidades, né? O ambiente de TI acompanha o ambiente de negócios, ainda mais com a pandemia, no sentido de que é tudo muito volátil e as coisas mudam muito rapidamente. Num ambiente como esse, é muito difícil fazer transformação digital. Por quê? Quando os negócios mudam, nós temos que mudar os sistemas. E mudar os sistemas em alta velocidade, garantindo a qualidade dos mesmos, não é muito fácil, né? É uma tarefa bastante complexa, considerando que garantir o que foi feito significa testar. Testar e certificar são atividades bastante complexas, muito profundas e que, às vezes, se descolam muito fortemente da complexidade do sistema. Há sistemas muito simples, conceitualmente falando, mas que necessitam de centenas ou milhares de testes para que você certifique adequadamente o sistema, né? No caso, por exemplo, os sistemas de cálculo de seguradoras ou mesas de operação de bancos, né? São sistemas que não trazem dentro de si grande complexidade em termos de telas, de fluxos de negócio, mas a quantidade de cálculos e a quantidade de tomadas de decisão que existem lá implicam um volume muito grande de testes. Já há sistemas com enorme complexidade funcional, mas que, na prática, com poucos cenários e casos de teste, você pode cobri-los de maneira muito adequada. Então, a ciência da qualidade, os temas de qualidade são hoje bastante complexos, né? Não é fácil você escolher uma abordagem de teste, escolher uma estratégia transversal e fazer com que tudo isso funcione de maneira adequada. Ainda mais na velocidade que se necessita atualmente, né? Então, automatizar é importante, né? Automatizar é muito importante num ambiente atual, né? Num ambiente como o de hoje. Mas também não é fácil automatizar, nós vamos ver que há um entorno muito complexo e é necessário que você escolha uma estratégia adequada de automação e que te permita fazer essa jornada em direção à automação, partindo de testes manuais e semi-automatizados, mas orientando a sua jornada para ter um resultado final de automação adequado. Ok? A gente está aqui, então, com dois objetivos básicos. Primeiro é discutir o que é a tese de certificação, como é que a gente faz transformação digital apoiado em garantia de qualidade. E depois, apresentar um modelo, que é o nosso modelo, né? Um modelo de garantia de qualidade do Grupo HDI, de alta automação, que é orientado a fazer aceleração no processo de automação, partindo de um ambiente que pode ser até 100% manual. Para isso, a gente tem que entender que o mercado, em geral, tem empresas com diversos níveis de maturidade, né? Há empresas altamente desestruturadas que ainda não começaram uma jornada para testes mais estruturados.
a empresas com já alguma estrutura, onde há gerenciamento, controle, onde há uma certa redução dos riscos, mas os testes ainda não são orientados a larga escala e a testes mais transversais. Há um nível de maturidade, onde eu já tenho reuso, eu já tenho uma redução de esforço, mas eu ainda não estou pronto para automação, porque algumas disciplinas que são periféricas, como Test Data Management, como gestão de requisitos ou gestão de defeitos, ainda não estão 100% implementadas. E aí há um grupo de empresas que já estão num nível orientado para automação, e aí podem ter vários tipos, já podem utilizar vários tipos de metodologia ou de tecnologia, mas que, no fundo, tem o básico para manter um processo de automação funcionando e conceitualmente bem estruturado. Basicamente, o que a gente tem é os desestruturados, as empresas desestruturadas, têm muito pouco controle do processo de teste, tem baixa gestão e quase não tem planejamento estratégico nem otimização para reuso e etc. Algumas outras empresas, um pouco mais estruturadas, têm um processo de controle de testes muito bem estruturado, já alguma gestão, no que se refere ao estratégico, a planejamento estratégico transversal e etc., mas tem pouco planejamento e nada de otimização. As empresas mais voltadas ao reuso já necessariamente têm que ter gestão e controle, porque quando eu planejo o reuso de testes, eu, na verdade, estou planejando reuso de estratégia, reuso de casos e cenários, reuso de tecnologia, né? Então, eu preciso ter controle, gestão e planejamento de maneira adequada. Nem sempre dá para ter 100% de otimização nesse caso, porque mesmo que eu tenha reuso, muitas vezes eu não tenho estratégia de TDM válida, ou eu ainda não tenho bem estruturado o teste de requerimentos e gestão de requerimentos, etc. Para ter um nível de automação muito elevado, eu preciso ter uma estratégia que ocupe pelo menos as 5, 6 disciplinas básicas do teste, que são gestão de requisitos, gestão de dados, gestão de requerimentos, teste de requisitos, cenários e casos, né, do testware, gestão de ambientes, gestão de defeitos. Eu preciso ter alguma estruturação em vários desses cenários de processos para que a gente tenha a possibilidade de automatizar em larga escala. Mas, a partir do momento que eu tenho isso, todos os processos ligados à qualidade são transversais para as demais áreas. Então, se eu tenho TDM em qualidade, eu também posso utilizar a gestão de dados de teste para testes unitários em desenvolvimento, né? Para testes escalares em pré-produção, para testes de segurança. A mesma coisa, defeitos. Se eu tenho defeito instalado aí em testes em atualidade, a gestão de defeitos também serve transversalmente para a estrutura da empresa. E assim vai, né? Na prática, um bom investimento em processos periféricos de qualidade sempre vai gerar um legado para as áreas que estão no entorno da área de qualidade, né? Basicamente, toda a área de TI e as áreas de negócio envolvidas no processo. O que nós, da HDI, nos propusemos a fazer? É montar uma estratégia onde eu tenho produtos, tecnologias, serviços, né, que permitam chegar a um nível de maturidade orientado à automação sem que eu passe muito tempo nas etapas anteriores. Com o quê? Com soluções plug and play, né? Com soluções que muito rapidamente eu consigo aportar automação e aportar os processos periféricos que a automação necessita para que ela seja 100% adequada.
e bem implementada. Isso significa usar um conjunto de ferramentas que me permita fazer gestão de ciclos, gestão de requisitos, bug tracking, né? E que seja o mais agnóstico tecnologicamente falando possível. Por que a gente se orienta a isso? Porque há empresas hoje que têm um ou mais robôs de teste, um ou mais ambientes de bug tracking, um ou mais ambientes de requisitos, né? E você ter uma plataforma tecnológica de processos que permita a integração entre essa torre de Babel de ferramentas é interessante porque acelera a adoção da automação sem que necessariamente você tenha impacto muito grande nos processos já implementados. Onde se aplica a automação atualmente? Basicamente, em QA e em teste, de maneira transversal, né? Em DevOps, DevSecOps, etc., em Continuous X, atendendo diretamente a TI, porque quando eu falo em testes, não necessariamente eu posso estar fazendo testes orientados para TI. Basicamente, eu estou fazendo testes para os usuários finais e para as áreas de negócio. Mas, quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de automação dos processos internos de TI. Continuous X igual. Né? Pois bem, a automação tem que servir transversalmente para que eu automatize os sistemas e consiga automatizar também os processos de TI, reutilizando todo aquele testware que foi desenvolvido para as áreas de negócio. E o RPA, né? A área de RPA é uma área muito nova e, em geral, é abordada de duas maneiras, né? A automação de testes, a automação de processos orientada ao usuário final ou automação de processos centralizada e distribuída. Né? Eu posso ter grupos automatizando processos de back-office mais complexos e etc., mais para infraestrutura e negócios, e os usuários finais automatizando seus processos diários, né, operacionais, reutilizando sempre tudo que foi desenvolvido para DevSecOps e para testes e automação em QA. Sempre que eu tenha alta reutilização, o que eu tenho é um valor agregado muito grande para cada real investido. Né? Se eu não adoto tecnologias que me permitam reutilizar dentro desses 3 grupos grandes de processos da empresa, eu necessariamente terei automação no negócio, em processos que também estão automatizados em QA de maneira diferente, com outras ferramentas e etc., ou com uma tecnologia que não permita a integração entre eles. Isso faz com que o investimento se disperse. Ok? Então, a gente aplica a automação nesses 3 níveis, né? Transversalmente, ou em QA, orientada à redução de risco. Sempre que a gente fala de teste para a área de negócio, fala em redução de risco. Né? Sempre que a gente fala em automação orientada à TI, a DevSecOps, etc., há redução de erro. Né? Porque isso não existe no Brasil, isso só existe em todos os outros 11 países que a gente trabalha, 12 países. Né? Que é a área de TI entregar um sistema e, por um erro da própria área de TI, nós fazemos um mal deploy, fazemos uma má integração e aquilo que foi entregue não entra em produção de maneira adequada. Isso não existe no Brasil, mas vamos supor que existisse. Né? Se existisse, seria error-centric. Né? Na prática, a gente usa a automação aí para diminuir os erros que, porventura, existam em TI. E RPA,
e aí é ligado a 100% à eficiência, né? Porque se automatiza processos no usuário final para permitir que aqueles processos manuais, repetitivos, que os nossos usuários fazem todos os dias, todos os meses, todos os anos, sejam mais rápidos, mais simples de se fazer, mais eficientes, e, além disso, causem menos erros, né, à operação. Então, implementar um modelo de testes, de automação, que abarque essas 3 grandes áreas, é certeza de que você vai ter redução de risco, redução de erro e aumento de eficiência. E isso é bastante interessante para qualquer empresa. E aí a gente tem uma diferença, uma coisa importante, que é quando nós estamos falando de testes manuais, estamos falando sempre em estratégias que estão bastante em QA, adentram pouco em DevOps e praticamente não impactam em nada em RPA em relação a facilitar ou a diminuir o custo de RPA. Então, uma jornada de automação bem-sucedida, ela passa de QA para DevOps, né? Da área de usuário para a área de TI e desta para os usuários finais. É muito raro você ter automação em RPA e quase nenhuma automação em testes, né? Seria uma estratégia um pouco com poucos ganhos marginais. Como funciona o nosso modelo? Há muitos anos atrás, nós concluímos que automatizar code-oriented, isso é, programar os robôs para que eles executem os casos de teste, era bastante complicado. Nós, desde a década de 80, estamos trabalhando com robôs, e a robótica sempre foi muito complicada, porque quando ela é orientada a código, em maior ou menor grau, quando você tem um problema no seu testware, você não sabe se o robô está bem estruturado, ou se é o robô que está com problema, se é o sistema que está com problema, ou se é a estrutura de execução dessa automação que está com problema, os processos de QA. Né? Portanto, quando nenhum dos 3 pilares, né? Se a automação você não consegue garantir que está boa, a execução você não consegue garantir que ela está boa. Portanto, você não sabe se os testes sistêmicos foram bem sucedidos, está no mato sem cachorro. Né? É um problema difícil de resolver quando suas três variáveis estão fora de controle. Então, há muitos anos atrás, em 1996, a gente começou a fazer uso de ferramentas de automação, concluiu que era muito difícil programar robô na mão, e começamos a construir ferramentas de construção automática de código, suporte à explosão de cenários de casos, orientado, né? Suportado por automação, e, por fim, motores de execução que nos permitam executar testes em múltiplas plataformas, sob múltiplos ambientes, de maneira muito rápida. Esse conjunto de ferramentas e essa estratégia que a gente chama de automação é baseada numa ferramenta que hoje se chama Celera, e que ela trata de planos de execução e fluxos de execução, trata de cenários e casos de teste e controla as evidências. Baseado nisso, executa os testes, controla as evidências e gera dashboards e planos de controle, de maneira que a automação seja um processo 100% controlado. Okay? Integrando-se isso a DevOps, o que eu tenho é que
Eu posso automatizar os testes, integrar essa automação às ferramentas de gerenciamento e orquestração, de maneira que a cada deploy eu automaticamente executo os casos de teste automatizados. Ok? Agora, para chegar a esse processo, eu tenho que passar por testes manuais e semi-automatizados, né? Mesmo que seja en passant, né? Mesmo que seja muito rápido, eu preciso passar por esse processo para ir estruturando a área de qualidade, a área de desenvolvimento, né? Não interessa se está fazendo waterfall ou desenvolvimento ágil, mas eu preciso estruturar a área para que ela tenha mindset de qualidade, né? Orientado a reuso, orientado a testes transversais, e não apenas eu testo o meu pedacinho e entrego o meu pedacinho testado, né? E isso significa que o modelo é um modelo que parte de testes mais ou menos desestruturados e orientados à execução manual, e muito rapidamente agrega valor a esses processos até que a gente tenha um processo de automação bem feito. Então, tudo começa com o quê? Com analistas, testadores e gestores, né? A área de gestão de teste e os analistas e os testadores, desenhando cenários e casos, na ferramenta, orientados a reuso. Não importa se esses cenários e casos serão executados manual, semi-automaticamente ou 100% automatizados, né? Com ou sem dispositivos, robótica e etc., mecatrônica, nós já vamos ver um pouquinho mais adiante. Depois que isso está implementado, nós podemos implementar, né? E aí esses caras vão trabalhar com cenários, com as equipes, né? Desenvolvendo os testes, planejando os testes e produzindo cenários e casos com low code, né? O nosso processo é 100% low code, isso é orientado para fazer muito caso com pouco código, quase nada de código, tudo usando inteligência artificial para fazer geração de código. Ok? Mais adiante, eu quero fazer operação, execução manual, mas eu vou usar essa execução em mobile. Eu tenho que testar dispositivos, ok? Né? O modelo também permite que você agregue, já que começou um processo centralizado e controlado de teste, que agregue ambientes, gestão de ambientes, entre eles ambientes de mobile e etc., locais ou na nuvem, para que você execute esses testes em dispositivos móveis em qualquer local, né? Mas eu quero começar a robótica. Tá bom? Existem agentes de execução robóticos, né? Há diversos robôs no mercado, e agentes de execução mecatrônicos para suportar processos que necessitam de interação física ao dispositivo. Então, vou dar exemplo. Como é que você testa um caixa eletrônico de banco sem encostar na máquina, enfiar o cartão, tirar o dinheiro, né? Colocar o envelope? Para testar o software do caixa eletrônico, eu preciso necessariamente interagir com ele, né? E nós temos dentro do nosso modelo agentes mecatrônicos para suportar isso. A gente fez um RPA muito interessante agora recentemente num cliente que tem processos bancários. A área financeira precisa automatizar processos bancários, mas os processos bancários usam tokens, né? Aquele aparelhinho que você aperta o botão e ele dá um númerozinho, né? É muito comum ainda na América Latina você ter bancos com tokens físicos. E a gente desenhou agentes mecatrônicos para quando o robô de RPA precisa entrar na conta do banco, ele vai uma mãozinha mecânica, aperta o botãozinho e depois entra na conta e digita o número que estava ali no token. Os agentes mecatrônicos são muito interessantes, basicamente para testar dispositivos de software embarcado.
E, além disso, eu posso suportar essas coisas todas na nuvem, né? Com execução assistida, manual, semiautomática ou automatizada, utilizando as ferramentas de maneira que você possa automatizar os processos de maneira transversal, né? Imagine-se num ambiente multicanal, onde eu tenho o site web do banco, a aplicação mobile e os ATMs, os caixas bancários nas sucursais e etc. Eu consigo gerar casos transversais, automação transversal, onde eu ligo para o call center, verifico a senha da sua conta, vou até o mobile e verifico se a senha do call center está igual ao mobile, e depois entro no site web e faço uma transação, vou ao caixa eletrônico e vejo se a transação foi bem sucedida, né? Automação transversal significa automação que atenda à multicanalidade, né? E aí não importa se eu estou executando manual, semi-automático ou 100% automatizado. Se eu tenho um modelo transversal, ele tem que atuar suportando testes em qualquer approach de execução, em qualquer um desses cenários. Ok? Aí eu vou entrar em algumas características técnicas da ferramenta, mas é muito sucintamente, só para que a gente entenda como é que isso funciona, né? Como é que a mágica se dá de automatizar em larga velocidade, em alta velocidade, fazendo um volume grande de testes num curto espaço de tempo. Basicamente, tudo é feito para reuso e tudo é feito para automação rápida, né? Então, abrir o sistema não é um código, é uma caixinha com um código já pronto chamado abrir o sistema. Fazer o login da rede é uma caixinha previamente automatizada e que eu só arrasto aí para dentro, né? Então, a sequência de processos é comandada diretamente para reuso, né? Orientando cada caixinha dessa para reuso. Por quê? Porque quando muda a tela de login, ou muda a forma de acessar o sistema, eu clico aqui nos três pontinhos, ajusto o pseudocódigo de automação e todos os cenários e casos que passam por essa tela de login automaticamente já estão, já sofreram manutenção, né? Já estão up to date. O login é a mesma coisa, etc. Isso é arrastar e soltar, ok? Então, quanto mais pecinhas, quadradinhos, pecinhas de Lego eu tenho automatizadas, mais rápido é automatizar os próximos sistemas, mais simples é da manutenção e mais rápido ainda é quando os sistemas sofrem impactos ou mudanças, porque não importa quantos cenários e casos de teste usam a caixinha consultar o número da ficha. Podem ser, em alguns clientes nossos, eu tenho casos que são reutilizados 5.000 vezes, 4.000 vezes, né? Quando eu entro nessa caixinha aqui e ajusto, todos os 4 ou 5.000 cenários que passam por esse processinho de negócio estão automatizados, né? Estão reautomatizados. A ferramenta gera automaticamente um novo código, né? Aqui, por exemplo, a ferramenta está me dizendo que tem 10 suítes de teste, podem ter cada suíte dessa 1 ou 100 ou 1.000 casos, que são impactados por essa caixinha. Portanto, eu ajustei a caixinha, ajustei essas 10 suítes com todos os cenários e casos que estão aí envolvidos, impactados. Aí eu tenho uma tela onde eu configuro ações, né? O clique, como eu acesso o sistema, como eu preencho o login, como eu clico em entrar. Isso é tudo feito em linguagem de alto nível, baseado num framework que já existe, já está automatizado, tem pelo menos 3 centenas de funcionalidades aí dentro. E de maneira que eu vou construindo essa sequência e por trás a ferramenta vai gerando o código.
A graça disso é que até agora nós não falamos que robô eu estou usando, né? Esse modelo é 100% agnóstico. Quando eu termino de automatizar, eu digo, roda isso em Rational, roda isso em Mercury, roda antigos, né? Roda isso em robôs HP novos, roda isso em Microsoft, roda em open source. Né? E a ferramenta vai construir o código compatível com a linguagem daquele robô que eu tenho. Né? Ah, mas eu tenho sistemas na minha empresa que não são compatíveis com um robô que eu tenho ou com um robô que eu espero ter. Hoje, a maior parte dos robôs de teste no mercado são open source ou são alugáveis, né? Não precisam ser comprados, eu posso até alugar, inclusive alugar em term, né? Por um tempo, short term. Isso me permite, no início de um projeto, fazer um compliance, verificar qual é o robô de mercado, ou qual é o robô open source que é compatível, e caso seja necessário, alugar os robôs só para aquele projeto. Isso é muito interessante quando você tem uma ferramenta que te permita trabalhar com N robôs, né? Sem a necessidade de ter que codificar cada um desses robôs. Ok? Aí eu elejo, aqui na verdade eu estou já construindo casos de teste, né? Selecionando as ações que já estão pré-automatizadas na sequência que o caso de teste exige. É bem parecido, se você já trabalhou com BDD ou TDD, é muito próximo. E, por fim, eu crio os planos de execução. E os planos de execução me permitem dizer, esse cenário e esse caso vão ser executados naquela máquina com o robô da Compware. Esse outro com o robô open source, naquela outra máquina. Esses daqui na nuvem com o robô Microsoft. É na construção do plano de execução que eu defino que robôs serão utilizados para executar quais cenários e casos de teste. Ok? Tem uma coisa interessante que, por exemplo, aqui há 3 passos de teste e nesse passo aqui eu tenho dados, né? Consumo de dados de teste. Uma coisa que a gente levou um tempo para estruturar, está bem interessante na ferramenta, é a integração com com as principais ferramentas de TPM do mercado, de Test Data Management. Essas ferramentas são interessantes porque elas me permitem construir uma estratégia de dado, basicamente para cada cenário ou caso específico da minha estrutura de testes, do meu testware, né? Isso é interessante por quê? Porque um dos problemas que existe em automação é gerar gerar dados para que esses robôs consumam os dados, né? Eu tenho um caso de teste no ATM do Bancolombia que implica em encontrar um cliente com um cartão que tenha 10 milhões de pesos de saldo e que tenha um cartão secundário da esposa ou filho de um parente ou da empresa, né? Conectado a esse cartão. Eu tenho pelo menos 600 suítes de teste em ATMs no Bancolombia. Se cada caso precisa de uma estratégia de dado e eu tiver que martelar isso na mão, morreu. Né? Não tem ferramenta, não tem estratégia de automação que resista a uma estratégia manual de extração de dados. E fazer redução de massa de dados, né? Pegar uma parte da produção e descer para a área de teste, também é um risco. Né? Primeiro, por causa de lei de proteção de dados, e etc., eu tenho que mascarar, nem sempre eu tenho ferramenta de mascaramento, e etc. Mas mais do que isso, quem é que garante que 100% das variações de dados necessárias para os testes estão na massa de dados que eu reduzi? Ninguém garante, porque não tem como. As ferramentas de TDM, quando eu uso automação orientada para reuso, eu posso configurar
uma estratégia de extração de dado para este caso unicamente e dizer para o robô, quando você for testar o cartão de crédito de um fulano que tenha 10 milhões com a esposa que tem do cartão, vai lá na base de teste e vê se o cartão existe. Se tiver, traz para mim agora que eu vou usar. Né? Quando isso está integrado, é uma maravilha fazer orquestração de testes em alta velocidade. Por quê? Porque isso permite que o robô use o dado a quente. E, basicamente, você não precisa procurar o dado para o robô. Né? Aqui eu tenho um username e um password que foram trazidos por intermédio de uma ferramenta de TDM. Ah, mas eu vou executar o teste manual. Não importa. Se eu tenho uma ferramenta de TDM no meu processo, eu posso não implementar a automação, mas implementar o TDM de maneira que o testador manual, quando sentar para fazer o teste, tenha os dados no procedimento ao seu alcance, tá? Na palma da mão. Né? Além disso, eu observo aqui, né? Em que robô eu estou executando um certo cenário, se passou, se falhou, e tudo isso é tempo real. Né? É muito bacana você ter uma ferramenta de gestão de automação que trabalha em tempo real, porque no processo TDD tradicional e etc., eu rodo e tenho que ficar monitorando. Né? Usando ferramentas como o Celera, eu posso ter testadores manuais, semi-automáticos e agentes 100% automáticos, executando em 5 países diferentes, em horários diferentes, e clique na palma da mão, eu tenho como observar o que passou, o que falhou, o que foi executado, se foi manual e se foi automatizado. Porque esses agentes também fazem a captura da evidência, né, de maneira automática. Dessa maneira, eu acelero a gestão dos defeitos, porque as evidências são 100% capturadas de maneira automatizada. Ah, mas eu estou testando a ATM. Tá bom, eu tiro foto da tela. Né? Ah, mas eu estou testando áudio na URA. Ok, a gente grava os áudios do seu call center e coloca na evidência. A evidência, num modelo de automação transversal, tem que ser independente do tipo de teste que está sendo executado. Como eu disse, a execução é 100% em tempo real, monitorada em tempo real. Então, aqui eu tenho os workers, né? E aqui, por coincidência, são robôs, né? Automatizados, mas podia ser um nome. João da Silva. É o João da Silva que está executando esse caso de teste. A orquestração para testes manuais, semi-automáticos ou automatizados, é 100% executada pela ferramenta. Eu só gero um plano de execução e clico para executar. Casos manuais, automaticamente o agente de execução é lançado na máquina do senhor Zé Eduardo, que é o meu testador, e ele é chamado a iniciar o teste e a executar as ações ligadas àquele cenário, no caso específico. Tá? Aqui está uma evidência com múltiplos print screens, né, com cada pedaço do teste. Tá? Eu tenho a pré- e pós-condição. Tá? Essa evidência, e esse caso ou esse passo de teste são demonstrados assim para um testador manual. Ele pode clicar aqui se passou ou falhou. Né? E no caso de um teste executado por um robô, quem já clicou lá atrás ou já fez a execução e validação foi o robô. Na prática, é 100% transparente para a gente, neste modelo, se o teste foi executado ou não por robôs. Ok? Aqui eu tenho uma evidência com dados, né? Eu fiz aqui. Tem uma coisa interessante no modelo de automação, que é a geração automática de casos de segurança, principalmente orientados a vulnerabilidades de exposição de dados. Isso é interessantíssimo
agora, mais do que nunca, por causa de lei de proteção de dados. A GPD obriga que você tenha os sistemas expondo o mínimo possível os dados que são críticos, né, do cliente. E a nossa ferramenta acelera, automaticamente gera, por inteligência artificial, casos de teste orientados a validar SQL injection, injeção de código malicioso e etc., sem custo, né? Eu automatizo o fluxo caminho feliz e a ferramenta automaticamente gera esses casos que nós chamamos de full error, que são os casos orientados a robustez de código, robustez construtiva, segurança. Ok? Aqui está um caso clássico nessa tela, né? Eu estou tentando fazer SQL injection no username aqui, né? Esse caso eu não construí manualmente, a ferramenta propôs automaticamente esse caso dentro de um cenário para validar segurança. Não poderiam faltar os dashboards, né? Tem um interessante conjunto de dashboards mostrando quando foi executado, quanto foi executado, o que houve de defeito impactante, reaberto, não impactante, né? Quantas execuções foram feitas. Isso real-time, né? Online real-time. Significa que eu posso deixar esse dashboard, eu como gestor de qualidade ou como gestor de um projeto, posso deixar o dashboard aberto ali e olhar em tempo real o que está acontecendo em termos de qualidade no meu sistema ou no meu processo de teste, num projeto específico ou no processo inteiro. Ok? Dentro dos dashboards, eu tenho dashboards orientados a execuções, né? Então, eu posso observar o dashboard do mês inteiro só desse projeto ou das 5 execuções que foram feitas dentro desse projeto, né? Hoje nós temos dentro de uma grande seguradora aqui em São Paulo um processo onde costumeiramente nós fazemos regressões, né? O Bruno depois pode falar para a gente mais a esse respeito em detalhes, mas a gente faz regressões de muito volume, praticamente, eu acho que uma vez a cada 2 semanas, e essas regressões eu posso acompanhar aqui, passo a passo, cada regressão, né? E no caso desse sistema, desse cliente, eles têm desenvolvimento ágil em alguns projetos e o waterfall em outros, né? O método se fala muito bem com as duas estratégias de desenvolvimento. O cliente não tem bug tracking. Ok, nossa ferramenta tem um bug tracking dentro, né, da ferramenta, integrado à ferramenta, de maneira que, se o cliente está começando agora, ainda não sabe como utilizar bug trackers, ele vai usar dentro da própria ferramenta todos os processos de gestão de defeito e rastreio de falha e etc., para ter o startup metodológico. Se não tem ferramenta de TDM, a gente adiciona. Se não tem bug tracking, já tem dentro da ferramenta. Não tem desculpa para que a gente não automatize porque falta alguma parte do processo, né? A ferramenta implementa integração com open sources, acelera, né, que é a nossa ferramenta, e também tem dentro de si tudo que é necessário para iniciar um processo de automação, mesmo que desde o zero, mesmo que você nunca tenha automatizado nada. Ok? Mas eu já tenho TDD, BDD. Ótimo! A ferramenta eu posso automatizar com um modelo de automação, de alta automação da HDI e gerar código TDD ou BDD de maneira que você implemente o código de alta automação, né? Tire proveito do modelo de alta automação, mas ao mesmo tempo possa
gerar código que outros provedores dentro da empresa possam reutilizar. Ok? Agora vamos falar um pouquinho de appliances, né? Automatizar teste nesse modelo é bem fácil e bem ágil. Mas e quando a gente precisa automatizar teste em mobile, né? Nós temos integração com diversas ferramentas, somos parceiros de negócio também de uma ferramenta americana voltada para a automatização de mobile, né? De maneira que a gente consegue, local ou remotamente, executar testes manuais, semiautomáticos ou automáticos em um conjunto gigante de dispositivos. Ok, mas eu tenho token bancário. Ok, a gente já tinha falado a respeito. A gente tem um appliance que serve apenas para manipular esse tipo de característica sistêmica, né? Necessidade. Ah, mas eu tenho caixa eletrônica, vou automatizar caixas eletrônicos. Ok, a gente tem robôs para testar caixas. ATMs, caixas de supermercado. Eu preciso usar diversos cartões. A gente tem emuladores e simuladores de cartão. Ok? Então, esse modelo é um modelo que é bastante transversal, que me permite testar de maneira muito rápida e muito ágil, gerar testware, casos, cenários, etc., para diversos ambientes, para diversos canais de voz, canais de autoatenção e etc., e executar de maneira transversal, automática ou não. Interessantíssimo para quem vai fazer DevOps e para quem vai fazer homologação em DevOps transversal, né? Em múltiplos canais. Por último, né, a última informaçãozinha, se você quiser entender uma comparação entre Cucumber, TDM, TDD e o modelo da HDI, tem aí um resuminho do que, aonde nós somos mais fortes. Ok? Para terminar, eu queria mostrar para vocês, num minutinho, um robô de hardware, né? Um appliance funcionando. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Para que vocês tomem contato com níveis um pouco diferentes de automatização, que já são mais, vamos dizer assim, orientados aos ambientes modernos, né? Aos ambientes onde eu tenho múltiplos canais, software embarcado em hardware, né? Esse é um robô de ATM. Eu não sei se vocês vão conseguir observar, mas ele está executando um teste com múltiplos cartões num caixa eletrônico lá no Bancolombia, né, que é o nosso cliente de referência nessa área. O laboratório de ATMs deles tem 7 robôs, 6 robôs mais um reserva. E com esses robôs a gente testa todos os caixas eletrônicos com todas as funcionalidades, né, caixas eletrônicos de todos os tipos, com todas as funcionalidades, 100% automático. Ok? Mais do que testar o caixa eletrônico, esses robôs estão testando o switch, o autorizador e o back-end. O que quer dizer? Eu faço a transação aí, tiro R$10 do caixa eletrônico. Depois de tirar R$10, eu vou até o switch, vejo se a transação passou pelo switch e se foi bem sucedida. Vou até o autorizador e verifico se autorizou adequadamente aquele cliente com aquele cartão e etc. E caso tudo isso tenha funcionado adequadamente, eu vou ao back-end e vejo se o saldo da conta do cliente está com menos 10 pesos. Tá? É 100% transversal esse teste. É hardware mais software, né? Ele não é automação tradicional, só de software, nem só.
Na prática, o que eu estou fazendo aí é testar todos os níveis sistêmicos que estão por trás do caixa automático. Eu posso fazer isso num POS, eu posso fazer isso numa URA, né, num call center, ok? Hoje a gente tem appliances e ferramentas para testar em qualquer cenário, mesmo que isso signifique testar hardware junto. Ok? Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, que eu queria falar com vocês. Eu vou passar a palavra agora para o Bruno. Bruno, você está aí? Sim, Marco. Bom, obrigado pela apresentação. Pessoal, agora o fórum tá aberto para perguntas. Não sei se tem alguma pergunta aí que vocês queiram fazer. Eu até mandei aqui no chat, né, para que vocês pudessem fazer algumas perguntas. Posso ativar aqui o microfone também de vocês para perguntas. Alguém ficou com alguma Boa dúvida? noite, gente. Boa noite. Boa noite. Quem está falando aqui é Ibson. Tem mais alguém falando, não? Não, Ibson, era o Bruno. Pode falar, por favor. Não, tudo bem. Eu estou acompanhando aqui. No início eu não prestei muita atenção porque eu ainda estava numa reunião aqui, tá? Mas agora, do meio para o final, a gente tem que jogar em todas, né, cara? Rodar os pratinhos. Eu achei bem interessante. Eu trabalhei com teste há 10 anos atrás pela RSI, tá? Eu fui até o gerente de relacionamento lá. E não tinha essa sofisticação toda, tá? Então, de parabéns pelo produto, né? Pelo método aí, muito bacana. E pelo que vocês falaram, o tanto QDD como BDD, vocês aplicam também, né? Vocês conseguem fazer transformação, essa aplicabilidade no produto de vocês, né? Perfeito? É isso mesmo. Você quer falar, Brunão? Não, pode falar. Tem... É isso mesmo, Y. A gente usa TDD e BDD em alguns clientes, basicamente em clientes onde outros provedores também estão. E aí eu preciso gerar o código num modelo em que o outro provedor, né, qualquer outra, Accenture, RSI, sei lá quem, possa reutilizar o código gerado pelo Celera, né? A gente faz isso hoje com certa rapidez, né, bem estruturado no Bancolombia, tá? Hoje eu tenho uma estratégia 100%, atendendo a 100% essas necessidades no Bancolombia, funcional 100%. Por quê? Porque lá estão outros provedores, né? Como Tata, por exemplo, como a Wipro, como a Accenture, e a gente entrega código para eles, assim como eles entregam código para a gente. E dentro da minha ferramenta, eu uso o framework do banco integrado à minha ferramenta. Ok? Ok. Uma coisa que eu escutei você falando em relação a uma... que ficam mitos e verdades, tá? E o que acontece? Fala muito em automação de testes, né? E tem gente que desconhece, né? Eu achei interessante um ponto que você tocou, nos testes manuais, porque muita gente ainda pensa que não existe mais teste manual funcional, né? E pelo contrário, ele é de suma importância até os starts, né? O início. E isso foi interessante vocês ter falado logo, né? Porque tem mito, né? Que não, acabaram os testes funcionais, agora é tudo automatizado, começa tudo automatizando, né? Perfeito? Sempre haverá lugar para testes manuais ou semi-automatizados, né? O tema é muito mais você ter uma ferramenta e um modelo que te permita trafegar, né?
trafegar entre os testes manuais, semiautomáticos e automatizados de maneira transparente. É muito incomum você encontrar metodologias que primam por isso, né? Uma metodologia da HDI prima por isso. Por que a gente acha isso importante? Porque em algum momento da sua vida, o teste de uma aplicação que vem sendo feito circunstancialmente manual pode precisar ser automatizado, ou vice-versa. Por uma questão de custo, por uma questão de impacto, por uma nova versão, você está fazendo um rollout de uma versão, né? Se você está montado numa metodologia que suporta trafegar entre manual e automatizado, não faz diferença o investimento que você fez em modelagem, em planejamento do teste, em planejamento da execução, é 100% reabsorvido numa eventual automação. Já um modelo como o TDD, por exemplo, ele é bom para automatizar até um certo nível, mas o que você faz lá para execução manual é muito pouco usual. Entende? E só complementando também, eu acho que tem outros dois pontos que são muito relevantes. O primeiro ponto, que é levar o cliente através da jornada rumo à automação, né? Porque, de fato, tem muitos clientes, a gente vê muito no mercado, empresas que já querem dar o salto, mas ainda não possuem um processo estruturado para fazer o básico, vamos chamar assim, né? Definindo o caso, a construção de casos de testes, a utilização de aceleradores. Então, acho que isso é bastante importante, né? Outro ponto que é muito importante é que isso se passa muito em diversos clientes nossos, que é efetivamente a operação como o Marco comentou, o modelo misto, né? Tem muitos clientes que trabalham fazendo os testes, até mesmo alguns testes progressivos ou alguns testes relacionados à regressão, propriamente dito, mas aquilo que não é priorizado, né? Aquilo que não entra numa esteira para entrar, por exemplo, para fazer uma validação lá na frente numa esteira de integração contínua, acaba não caindo para a esteira de automação, né? Então depende muito também da estratégia que a empresa está adotando do que automatizar, né? Embora o modelo possa ser adotado para automatizar tudo. Entendi perfeitamente. Muito bacana. Eu estou olhando aqui, eu não sei se tem alguém que queira falar mais, né? Senão vou monopolizar vou dar até liberdade para... Liberdade não, né? Eu tenho que parar de falar e as outras pessoas perguntarem também. Que é isso, por favor. Fica tranquilo. Posso falar? Continua? Sim, pode, por favor, pergunte. Depois nós temos uma pergunta aqui que surgiu no. Então, lê essa pergunta, pode ler, depois eu falo mais. Não, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, Marco. Como posso encontrar um equilíbrio entre qualidade e velocidade? Em outras palavras, como posso ser mais rápido sem sacrificar a qualidade dos meus aplicativos? Uma pergunta feita pela Carolina Triana. Essa parece uma dicotomia, mas, na verdade, a gente está passando por uma revolução orientada à velocidade, né? No passado, a gente desenvolvia sempre waterfall e etc. Né? Depois começaram a surgir a parte de planejamento de requisitos, execução, projetos ágeis e etc., orientados a quê? A aumentar a velocidade do desenvolvimento de aplicações. Né? Isso gerou um problema que não foi menor,
que é um problema do impacto em teste e garantia de qualidade. Por quê? Eu estou fazendo cada vez mais código, cada vez mais rápido e continuo testando lento, né? Eu acabo não conseguindo atender às áreas de negócio no sentido de entregar as aplicações de maneira adequada e de forma ágil, né? Hoje, a gente tem automação, a estratégia de testes ágeis, low code, ou mesmo RPA, né? Que são o quê? Tentativas de fazer com que o teste seja tão ágil quanto o desenvolvimento, né? E DevOps, DevSecOps, etc., para que o deploy e a entrega e os processos de TI sejam tão ágeis quanto o teste e o desenvolvimento, né? Então, no final das contas, o mundo está indo para o ágil, né? Testes ágeis, desenvolvimento ágil, deploy ágil, né? A automação é inexorável. Eu até faço uma provocação para o nosso pessoal de TI, para todo o pessoal de TI, né? Que há muitos anos, nós entregamos automação para a indústria. Entregamos robótica para a indústria de transformação. Nós, de TI e de engenharia de sistemas, entregamos bancos de dados, entregamos IA, mas a gente segue fazendo tudo manualmente. A gente codifica manualmente. A gente testa manualmente, né? Finalmente, nos últimos anos, nós de TI começamos a olhar a automação como algo que nos favorece e não como algo que simplesmente nós entregamos às áreas de negócio. E está sendo muito interessante essa jornada. Por quê? Porque IA que a gente usava, visão artificial e etc., para robótica e mecatrônica, está usando em teste para testar ATM, né? Audição artificial, reconhecimento de padrões de voz, fala artificial, que a gente entregava já para as indústrias, né? Para a indústria de IA, para a indústria. Nós estamos usando também para testar o caixa eletrônico, porque caixa eletrônico, call center, né? São orientados à voz. Eu preciso ler, ouvir e falar para poder testar um sistema nessa área. Então, é bacana a gente ver nós de TI olhando as necessidades internas de TI como automatizáveis, né? É uma jornada que TI faz para atender a empresa, mas muito mais do que isso, que TI tem feito para atender-se a si mesma. Ok? Obrigado pela pergunta, Carolina. Eu vi uma outra pergunta, Bruno, mas eu não consegui lê-la. Uma outra pergunta aqui, eu vou ler para você, César. Pessoal, boa noite. Pergunta feita pelo Wilson Silva. Pessoal, boa noite. Eu acredito que talvez não tenha sido abordado este termo, não peguei desde o início, mas atualmente temos um crescimento na área de RPA em alguns segmentos. Pensando nessa questão, o Celero já tem algo implementado voltado para RPA? Sim. Você quer falar, Bruno? Posso? Falo sim. Bom, vamos lá. Sim, o Celero já tem a estrutura para fazer automação de processos, tá? Nós temos já desenvolvido no Celera o engine para poder fazer toda a parte de criação dos passos, né, da automação em si, fazendo reuso, inclusive, da estrutura que nós já tínhamos na solução para a criação de automação para casos de testes, né? E também temos o orquestrador, que é baseado, inclusive, no execution plan, né, da solução, para que a gente possa fazer o schedule das execuções. Então, sim, a solução ela também é uma solução aderente à automação de processos e não somente à automação de testes. Tem outro ponto importante também, Wilson, que é o seguinte:
Nossa ferramenta é bastante potente para automatizar todos os níveis, né, de processo, inclusive processos eletromecânicos, mecânicos e manuais, etc., né, ligados a sentidos humanos. Mas, para a automatização orientada ao usuário final, isso é, o próprio usuário final colocar uma ferramenta na máquina dele e automatizar os seus processinhos lá de abre uma planilha, busca no Excel alguma coisa e etc., né? Nós temos convênio com uma ferramenta assim, maravilhosa, que é orientada à automação pelo usuário final, e que permite, que está integrada 100% ao Celera, de maneira que eu possa distribuir a automação e reutilizar aquilo que está sendo automatizado pelo usuário para a automação no back-office ou vice-versa. Tá? Então, eu posso, por exemplo, o usuário final fazer uma automação que abra umas planilhas, faça um certo processamento e crie um arquivo que vai ser consumido pelo mainframe, e depois essa mesma ferramenta chama o Celera, e o Celera chama as APIs, roda batches, etc., no back-end para consumir o processo gerado pelo usuário. Ok? Esse modelo é 100% transversal. Ele é orientado ao usuário final e também é orientado à automação de back-end. Não sei se atendemos a sua necessidade aí, Wilson. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta, Wilson. Sim, ele respondeu aqui, perfeito. Pessoal, obrigado. Então, sim, foi respondido. Entendeu, sim. Show. Vamos lá. Mais perguntas. Pessoal, eu lembro também que ao longo da apresentação eu publiquei no chat o formulário para que vocês pudessem preencher com os dados de vocês. Como nós fizemos o evento diretamente pelo LinkedIn, acabou que nós não temos os dados como e-mail, telefone. Então, se vocês tiverem interesse de compartilhar e permitirem que a gente entre em contato posteriormente para que a gente possa fazer algo mais específico ou discutir algo mais específico, por favor, preencham os dados do formulário. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa noite, eu sou o Francis. Referente a ainda métodos ágeis, integrações aí com ferramentas de gestão ágil, vocês comentaram ali que tem como fazer bug tracking, né? E aí fazer a gestão de defeitos também, né? Vocês teriam de alguma forma como integrar com as ferramentas que têm a descrição funcional, por exemplo, com Jira ou alguma outra ferramenta de gestão ágil? Sim, sim. A gente já tem integração com Jira, tem integração também com as ferramentas da Microsoft de desenvolvimento e de DevOps também. Basicamente no sentido de trazer os requisitos e os processos desde o desenvolvimento de maneira mais ágil para dentro do teste, né? Um dos grandes problemas que eu vejo nos modelos tradicionais de automação perdão, eu perdi seu nome, me desculpe, Francis, não é? Isso, Francis. Oi, desculpa, Francis. Então, um dos grandes problemas que eu vejo nos modelos tradicionais de teste é que você está reespecificando o sistema lá atrás e a ponte entre a arquitetura do teste e a arquitetura do sistema não é feita de maneira ágil, né? Isso significa que, eu não sei se você já ouviu essa brincadeira, né? A gente já deve ter ouvido muito na área de TI, né? De que muitas empresas da área de change management têm só o change, né? O management não. O grande problema de você não ter essa integração é exatamente o ponto em que você está mudando coisas no sistema e o teste não está sendo avisado ou minimamente
provocado, né? No modelo ágil, no modelo de testes ágeis, isso tem um pouco menos de impacto. Por quê? Porque como fazer regressão é trivial e é muito rápido, muitas vezes, ou quase sempre, né, em clientes, eu pego a mudança no sistema antes de ser informado sobre ela, né? Quando eu digo QA, né? Uhum. Nós de QA encontramos um impacto antes mesmo, porque eu estou fazendo regressão contínua de 8, 10, 20 mil casos de teste a cada 2 semanas. Então, muitas vezes, se o processo de gestão de requisitos e de change management do cliente não é integrado o bastante, a chance de eu pegar a mudança antes de ser informado dela é grande, tá? Mas é Uhum. importante esse ponto, essa ligação é muito importante, Francis. E sim, nós temos. Joia, legal, obrigado, cara. Perdão, Francis, só eu me lembrei de uma coisa engraçada, né? É muito interessante você fazer uma regressão completa num sistema de seguradora que tem 5, 6, 4, 8 mil casos de teste executando numa regressão, porque como isso é feito por robô e eu tenho massivamente 8, 10, 11 robôs executando lá, é muito rápido, né? Então, a gente tem um cliente aqui em São Paulo que a gente faz a brincadeira de o que chega primeiro, a evidência ou o papel do change, né? Então, Verdade. a evidência do impacto chega antes do cara do que ele consegue imprimir o papel para trazer para a gente. Legal. Beleza, gente? Beleza, Bruno? Mais alguma dúvida, mais alguma observação? Não, alguma outra dúvida? Pessoal, algumas pessoas estão acompanhando. Não sei se a Vanessa, a Stephanie, o Daniel, eles possuem alguma outra dúvida. Ok, gente, eu agradeço muitíssimo vocês estarem conosco. Por favor, se vocês puderem, preencham os dados para que a gente possa trocar mais experiência com vocês, conhecê-los melhor, né? Eu e toda a estrutura do Grupo HDI estamos à disposição de vocês para qualquer coisa, dúvidas, sugestões, e seria um agrado estar com vocês aí a qualquer momento, não só discutindo sobre a área de QA, mas também trabalhando com vocês em algum momento. Muitíssimo obrigado, muito boa noite, muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês e até breve. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, até. Tá.